Boa noite, olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, os nossos amigos que vão entrando aqui na live da noite de hoje, vocês que vão nos ver no YouTube, né, em algum outro momento, esse vídeo será baixado e será colocado no YouTube, né? Sejam todos e todas muito bem-vindas, muito bem-vindos na nossa live, do nosso ciclo de lives. Boa noite, Cássio. Boa noite aos nossos convidados, aos nossos amigos que vão entrando aqui na nossa live, na nossa terceira live do ciclo de lives 2021 do GEP-JUVE, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventudes e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da nossa URGS. Hoje teremos uma convidada muito especial, a professora Miriam Lacerda, que vai nos abordar sobre a discussão envolvendo a diabolização das juventudes. Boa noite, Gabriela, seja bem-vinda na nossa live. Por favor, vamos pedindo que quem já está nos assistindo compartilhe a nossa live, que deixe o seu coraçãozinho aqui para nos ajudar nas métricas, não é, do Instagram. Então, muito boa noite, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Em alguns instantes já teremos a professora Miriam Lacerda aqui conosco. A professora Miriam vai pedir para ingressar aqui na live e aí nós iniciaremos o nosso bate-papo nesta noite, né? Gabriela, boa noite. Boa noite, Gabriela. A professora Miriam deve estar entrando aqui já em alguns instantes, né? Boa noite, Fernanda. Aqueles e aquelas que estão aqui entrando na nossa live. A gente sempre inicia alguns minutinhos antes para ir recebendo as pessoas, para que as pessoas vejam, né, nas notificações que nós já estamos online, né, para que a gente possa ir literalmente se conectando, para que nós possamos nos conectar uns aos outros, né, para além dos espaços do cyberespaço, mas que a gente possa fazer as nossas conexões aqui. Boa noite, Álvaro Cruz, Portugal, a todas e todos que estão aqui chegando para participar da nossa live, né, da nossa terceira live do ciclo de lives 2021-02 do GEP-JUVE URGS. Boa noite, Vitiuras. Boa noite a todas e todos que estão, né, entrando. Acredito que a professora Miriam deve se conectar em alguns instantes aqui na nossa live. Vamos ver. E em alguns instantes deve estar aqui conosco já compartilhando a tela. Então, quem está entrando, né, sejam todas e todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Está aí a professora Miriam. Boa noite, Miriam, Boa seja muito noite, muito bem-vinda. obrigada, muito É um obrigada. prazer te receber aqui, oficialmente, na nossa live do GEP-JUVE, da URGS, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventudes e Educação, da nossa alma mater, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estamos recebendo, né, boa noite a Juliana, boa noite às pessoas que estão entrando aqui na nossa live. Estava dizendo há pouco para o nosso público que nós vamos tratar do tema da diabolização das juventudes, né, e expandir esse tema para a discussão contemporânea e a discussão que tu propusestes, então, lá na tua tese de doutorado, há mais de 10 anos já defendida. Né? Em Porto Alegre, hoje é um dia que chove bastante, né? Esperamos que as nossas redes de internet fiquem bem até o final da nossa live. Estamos já, desde ontem, com bastante chuva, né, aqui na capital de todas as gaúchas e gaúchos. Juliana Cansoni diz boa noite, então a gente vai aprendendo a ser youtuber, né? A gente vai interagindo com a nossa plateia que aqui se encontra, né? E boa noite também para Nana Minever, né? Tem os nicknames aí das pessoas que vão entrando. Amanda Feijó, boa noite, seja bem-vinda. As pessoas já estão dando os coraçõezinhos aqui. Vivi Montse também, boa noite, seja bem-vinda. Já temos aí, né, um número de
interessadas, interessados na nossa live de hoje. Eu vou passar, então, Miriam, a uma rápida apresentação, né, da nossa convidada ilustre dessa noite, né, a professora doutora Miriam Pires Corrêa de Lacerda. Ela é pedagoga, mestre e doutora em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com os estudos de pós-doutorado em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né, com uma larga experiência na educação básica, no ensino superior, em coordenação de curso e, obviamente, na pesquisa com as juventudes contemporâneas. Né. A professora Miriam defendeu a sua tese de doutoramento em 2009, né, na Universidade do PPG Edu, né, Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, e hoje, passado mais de uma década da defesa da tese, a professora Miriam vai retomar alguns dos aspectos que foram trabalhados naquele momento sobre a diabolização das juventudes e vai também nos trazer algumas reflexões sobre como, né, possivelmente nos tempos de hoje, no mundo contemporâneo, as juventudes contemporâneas têm sido diabolizadas, têm sido demonizadas. Nós queremos também informar com muita alegria que esta live em especial está incluída na programação do International Youth Day, o Dia Internacional da Juventude, um evento, né, que iniciou-se no Dia das Juventudes, 12 de agosto, organizado por várias instituições, dentre elas nós destacamos a Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, para nós é uma grande alegria termos sido convidados para integrar este evento, né, do Dia Internacional da Juventude, então esta live em especial. Né? É importante deixarmos esse registro, né, da Organização das Nações Unidas, que é uma instituição supranacional e que debate vários temas, né, em nível global, e o que inclui também a discussão sobre as juventudes. Então, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra para a professora Miriam, né, mais uma vez agradecendo o generoso aceite ao nosso convite, né? E acho que de todas as apresentações, talvez uma das que mais importa é que a professora Miriam, eu tive o orgulho de ter sido orientado na minha tese de doutoramento pela professora Miriam Lacerda. Então, muito do que a gente vem discutindo, né, e compartilhando com o público sobre juventudes também, eu aprendi a discutir, aprendi a conhecer com a professora Miriam Lacerda, a quem desde já manifesto a minha profunda gratidão, publicamente também, nesse espaço aqui do nosso GEP-JUV. Boa noite, Miguel, boa noite, Romildes, e a todas e todos que estão entrando, quem vai nos assistir em algum momento depois também, né? E passamos então a palavra para começarmos esse bate-papo, né, com a professora Miriam Lacerda. Boa noite, seja sempre muito bem-vinda, professora Miriam. Boa noite, Victor. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje, nos dando o privilégio de estar aqui e poder nos ouvir e poder, junto conosco, pensar acerca das juventudes. Para mim é um prazer muito grande estar aqui e uma honra, Victor, porque o teu convite diz de algo que para mim é um bem inestimável, que é a confiança, né? Quando tu me chamas é porque tu pensas, tu acreditas que eu tenho algo a dizer que pode ser de valor para as pessoas que estiverem conosco nessa noite. Isso, de certa forma, aumenta muito a minha responsabilidade, mas também é muito importante, porque realmente tu foste um dos orientandos que eu tive o privilégio de acompanhar, né? E não foste só tu que aprendeste. Eu aprendi e aprendo muito, não só com as nossas conversas, né, que são muitas e em diferentes espaços, num café, num congresso, numa live, numa discussão de um texto, e acho que isso, aprender, para mim, tem um sentido de vida, né? Então, cada vez que eu me coloco em situação de aprendizagem, eu descubro sentidos de vida. E eu quero te agradecer muito por isso, tá? Bom, a tese, né, que o Victor já colocou, né, foi defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2009, portanto faz 12 anos, né, que essa tese já foi defendida, né? Na oportunidade, eu tive o privilégio de ser orientada pela doutora Maria Nestrovski Fulber, que é uma
era uma professora do programa, hoje ela se encontra aposentada, que tinha um trabalho muito ligado à linha de pesquisa de psicanálise e educação. Então, ela nasce por dentro desta linha, né? Mas ela vai para além da psicanálise, porque eu acabei me associando muito às questões da filosofia. E para isso também eu tive o privilégio de ter tido como co-orientador, né, o professor Kleber Gibbon Rato. De certa forma, essa tese, que é Políticas de Diabolização das Juventudes, Educação, Mídia e Subjetividade, ela dá... no início, ela até dá uma continuidade ao meu trabalho de mestrado, que ocorrera bastante tempo antes, né? Que era Vida e Morte, o drama dos adolescentes, onde eu discutia jovens que tiveram ao longo Na verdade, naquele momento não discutia jovens, eu discutia adolescentes, esse era o conceito usado por mim, que em algum momento da sua vida haviam sido tomados de tamanha desesperança que eles encontravam somente na tentativa de suicídio uma saída para suas mazelas. Mas aí, na política de diabolização das juventudes, né, eu avanço, né, nesse entendimento e sou capaz de estabelecer com muita clareza que eu não vou falar de adolescentes, mas que eu vou falar de jovens, que remete a campos discursivos e epistêmicos distintos daqueles das adolescências. Então, eu também gostaria de dizer que, assim, ó, que entre muitos olhares que eu poderia ter para o fenômeno das juventudes, eu escolhi um. Não esse recorte que a gente vai fazer, que olha para as reportagens de uma certa mídia impressa. Não com o objetivo, assim, de dizer a última verdade ou mais inconteste afirmação, mas com a pretensão de que as pessoas, ao lerem o que eu escrevera, pudessem discordar, avançar, me questionar, porque é disso que se alimenta o campo do conhecimento. Não é só pelo acordar com o que a gente lê, mas é pensar sobre os próprios pensamentos que são forjados a partir das provocações que a leitura nos traz. Então, a meta do meu trabalho, né, e eu estou aqui com um PowerPoint aqui, que não vou ler o PowerPoint, mas eu preciso ter uma referência, né, foi investigar e analisar como um determinado dispositivo midiático opera naquilo que eu vou chamar de política de diabolização das juventudes, ou seja, uma política de linguagem, né, que irá produzir, né, a diabolização das juventudes. E aí, vejam que eu não uso sujeitos diabólicos, eu falo em política de diabolização, ou seja, algo que de fora se coloca sobre o jovem e que cria uma ideia de um jovem extremamente sem regra, sem propósito, sem compromisso e uma porção de outros atributos pouco lisonjeiros que ao longo da nossa conversa eu vou trazer. Esse é um discurso bastante recorrente, né? Principalmente no senso comum a respeito das juventudes. Né? Exatamente. E essa palavra diabo, né? Eu acho que cabe a gente dizer isso. A primeira vez que eu vi essa história, eu era orientadora educacional e estava no conselho de classe. E aí o professor estava muito indignado. E aqui eu quero dizer assim, ó, nós não vamos criticar professor, pai ou estudante. A gente vai trazer situações que acontecem no cotidiano da nossa vida, né? E aí o professor estava muito indignado. Esse tema fulano é um diabo. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Bom, se ele é um diabo, alguém botou ele nesse lugar, né? E mais, depois a gente vai discutir um pouquinho mais sobre essa coisa desse ser diabólico, né? Então, para que eu pudesse fazer isso, né, eu precisava problematizar e analisar os discursos que são produzidos e postos em circulação através de uma determinada mídia impressa. Né? Então, a tese que eu defendo é que a diabolização das juventudes é uma estratégia política de linguagem que, ao fixar juventudes em um quadro identitário aparentemente imóvel,
o qual, ao mesmo tempo em que aplaca o desconforto com a evidência da nossa vulnerabilidade, remete às formas emergentes da existência para um plano de transcendência, justificando assim a minha desistência de convívio, jogo e risco. Bom, se o cara é um diabo, com diabos eu não sei lidar, então eu não preciso me preocupar que eu estou impotente diante desse cara que me deixa sem chão. Né? Mas Uhum. isso também me coloca numa posição de desistência. Eu desisto dele, né? E eu tenho muita dificuldade de me dar conta que eu tô me sentindo vulnerável, que esse sujeito que está aí, que essa sociedade que está aí, que esses problemas que estão aí, não são os problemas que eu aparentemente saberia lidar. Eu preciso me despir das velhas fórmulas para lidar com novos problemas. Se eu continuar Uhum. insistindo no meu modelito básico, né, talvez eu não consiga resolver as questões com os jovens. Né? Então, tendo isso em mente, né, e pensando que hoje as interações sociais são atravessadas por processos e por estratégias que acabam interferindo nos processos de subjetivação, né, pensar a mídia impressa como que é capaz de veicular imagem, veicular textos, sugerir condutas, prescrever modos de comportamento, ela acaba interferindo nas formas de subjetivação, tanto dos jovens quanto das pessoas que lidam com aqueles jovens, sejam eles Uhum. pais, professores, enfim. E é muito interessante porque essa semana, preparando ainda a live, eu conversava com um grupo de jovens e um dos guris disse para mim assim: olha, Miriam, no momento que eu escuto que eu sou da geração mimimi, que eu, que eu não quero nada com nada, que eu não estou nem aí para a aula, que eu não estou nem prestando atenção. Tantas vezes eu escuto isso que eu vou, olha, perigo, eu acabar me convencendo que realmente Uhum. eu sou assim, né? Então, isso é um problema no momento que eu contribuo de forma negativa, né, para a subjetivação desses sujeitos. Mas e como é que eu vou Vou fazer te isso? interromper um pouquinho, Miriam, para dar boa noite para o Maurício Peronde, que acabou de entrar e Oi, nos diz aqui Maurício. boa noite. Que alegria ouvir a querida professora Miriam. Muito obrigado, Maurício, pela tua qualificada audiência aqui conosco. Boa noite também para o Guga Ornelas, para o Posato Júnior, para Camila Barros, para Ju Barrado, para Danusa Mansur, do Colégio de Aplicação da URGS, para o Thales Lima, que foi nosso embaixador na inclusão do nosso evento no Dia Internacional da Juventude. Né? Boa noite para Ivana Moreira, nossa querida amiga que nós conhecemos ontem no simpósio temático 55 do Congresso Ibero-Americano, né? Professora, nossa colega da Federal Tecnológica do Paraná. Bem-vindos, bem-vindas a todos e todas que estão entrando aqui. Miriam, eu quero aproveitar que eu te interrompi, né, para aproveitar e fazer uma contextualização. A Miriam está colocando nessa tese de doutorado dela análise das imagens de uma mídia impressa, né? E aí cabe fazer um recorte temporal aí, que a tese da Miriam foi defendida em 2009, ou seja, uma pesquisa que aconteceu antes, né? Logo num princípio de popularização das redes sociais. Né? Então, a realidade que nós temos hoje, passado mais de uma década, onde a veiculação de imagens, de textos, enfim, de outras formas de comunicação se dá em sua grande maior parte nas redes sociais, nas mídias sociais digitais, né? Naquela época esse processo era diferente, né, Miriam? Me corrija se eu estiver errado. Com certeza, nós até tínhamos alguns recursos tecnológicos das redes sociais, mais especificamente Facebook, e também no telefone, agora não me lembro o nome daquela. Que a gente mandava mensagens para lá e para cá, mas não com essa rapidez que hoje a gente tem, por exemplo, com o WhatsApp, ou com o Team, ou com o Twitter, ou com outras Uhum. mídias que também veiculam mensagens e contestam, né, muitas vezes algumas afirmações, mas em outras reafirmam, né?
Uhum. Bom, para pensar numa política de linguagem, eu precisava clarificar o que era isso. E aí, pensando como eu poderia começar a fazer isso, eu ousei tomar, né, a primeira sessão, que eu chamei Fabricação de Mundos, né, eu tomei a liberdade e eu usei, né, tomar o Gênesis, né, para mostrar que ali teria sido, talvez, a primeira oportunidade, né, na qual, por um ato de linguagem, se cria um mundo. Então, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Né? Uhum. E ele viu que a luz era boa, bom, não vou destilar aqui o Gênesis. Mas, e também, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, também por um ato de linguagem. E ele coloca este homem no paraíso, mas coloca uma regra para esse homem. Né? Ele não poderia tocar na árvore do conhecimento e da criação. Desobedecida a regra, ele é expulso do paraíso e terá que percorrer a vida toda, ao longo dos séculos, na esperança de um dia se reencontrar com esse pai. E isto me dá a primeira abertura para pensar como é que surge, né, uma política de linguagem e a potência de uma política de linguagem capaz de fundar o mundo. Aí eu vou ter coragem nos textos freudianos, né, especialmente Totem e Tabu, Futuro de uma Ilusão, e o mal-estar na cultura, e eu vou falar só nesse momento dos autores, e também da leitura nietzschiana de Viviane Mosé e do próprio Nietzsche em alguns textos dele. Partindo desse primeiro movimento da criação do mundo e da potência da linguagem, né, eu começo a mostrar que a linguagem se torna responsável por nominar tudo que existe no mundo, mas é na modernidade que o homem vai exagerar ao máximo essa potência de querer dizer o que são as coisas, né? Sob o primado da razão, né, ele vai se pensar acima, inclusive, do próprio universo, porque avançava fortemente o conhecimento na área da ciência, ele já tinha rompido, né, com aquele pai primevo, né, porque havia rompido através da passagem da Idade Média para a modernidade, né, e eu venho resgatando essa história com Kant, com outros autores, e chego até o momento presente da pós-modernidade, né, situando alguns autores, alguns que dizem, como Lyotard, que nós estamos num tempo radicalmente outro, e também trazendo autores que dizem que nós vivemos, sim, uma radicalização dos processos da modernidade, porque ainda temos muitos resquícios dela. E daí me cabe a pergunta, já que lá eu falava da criação do mundo por Deus, né? Qual é, né? Que mundo é esse? Né? E aí eu chego eu chego a uma reflexão, né, que a gente sim está vivendo, né, um delicado momento de questionamento do universo conceitual sobre o qual a modernidade se assentou, e que somente a partir de uma crítica muito rigorosa às nossas verdades absolutas e aos valores que por tanto tempo deram sustentação às nossas vidas, é que nós vamos poder criar as condições de possibilidade para novas experiências de pensamento, porque senão nós vamos ficar amarrados, né, lá atrás. Então, nesse esforço, né, eu persegui um modo de como uma política de linguagem vem constituindo as juventudes contemporâneas. E, ao mesmo tempo, no caso brasileiro, tentando, né, fixá-las num quadro como se todos eles fossem idênticos, né? Onde todos se parecem com um só. Né? Quando tu cria uma pretensa identidade juvenil, né,
tu restringe quando tu não impede, na grande maioria das vezes a gente impede, que haja a expressão da rica diversidade das formas emergentes de existência que são trazidas efetivamente pelos jovens e, consequentemente, nós educamos, entre aspas, o nosso olhar com lentes que não recobrem a diversidade e a riqueza desses sujeitos que estão por aí. Então, para falar dessa política de linguagem, é preciso pensar que essa relação, né, envolve uma questão política. E por que ela envolve uma questão política? Porque ela vai exigir que a gente repense os nossos valores, que a gente repense as relações que a gente tem com a cultura, que a gente repense as relações que a gente tem com a comunicação, bem como as regras, que a gente esteja atento, né, às regras que regem estas enunciações. Né? Somente assim a gente vai poder romper, de certa forma, com esta tentativa hegemônica de dizer, inclusive para nós, quem somos nós. Né? Isso é muito interessante, porque a gente tem que ficar muito atento. Eu vou contar uma situação que, mesmo estando imersa no campo das juventudes, mesmo estando estudando as políticas da juventude, como a gente é pega desprevenido e, de repente, a gente embarca no jogo, né? Então, eu estava numa casa, jantando lá, e estava com a televisão ligada, e, de repente, eles passam a mostrar uma notícia que acontecera em Brasília, não, no Rio de Janeiro, onde jovens haviam atacado uma pessoa que estava na parada do ônibus, enfim, e justificavam porque eles acharam que ela era uma prostituta, tá? E os narradores da notícia teceram comentários extremamente desabonadores, não que isso seja correto, né? Mas eles situaram aquilo como uma conduta juvenil, não como uma conduta de sujeitos específicos. E eu disse, mas que barbaridade, olha o que esses caras estão fazendo. Em relação aos jovens, quando eu me dei conta, para aí, olha assim, eles estão tentando narrar a todos como se fossem um só, né? Então, Essa tentativa quer dizer de unificar, de de colocar toda unificar a juventude num único bloco. no mesmo pacote, né? Uhum. Então, o que os textos vão mostrar? Um modo hegemônico, né, de pensar as juventudes, que se mostra verdadeiramente através desta política de linguagem, né, que descreve como irreverente, como sem limite, como sem educação, como preguiçosa, como consumista, como individualista, alguém que não quer nada com nada. Na época, grande mote era ser jogador de futebol, que a única coisa que eles pensavam era ser jogador de futebol, usar roupa de marca, etc, etc. Isso para um segmento juvenil. Tá? Porque quando a gente chegar na juventude, na tribo dos meninos perdidos, que é a terceira reportagem, a coisa muda. Porque daí não são os nossos, são eles. Uhum. Tá? Deixa eu te aproveitar e já te pedir. Como é que foi essa organização metodológica? Como é que foi a seleção desses textos? Quantos textos eram? Enfim. Eu parti da... Eu não vou dizer o nome da revista, né? Não interessa, apesar de que ela é uma mídia exemplar, porque eu não estava interessada em examinar a revista. Eu estava interessada em pegar textos que, no meu julgamento, eram representativos de uma forma diabolizante de falar dos jovens. Né? Então, eu peguei 3 deles, né? Aliás, na verdade, eu peguei 4. Acabei desprezando um porque houve uma questão mais de tempo de aprofundamento daquela discussão, e eu acabei desprezando o quarto texto, que se chamava Uma Relação Tão Delicada. Eu peguei 3 textos, um que tomava em análise a escola, né? E essa reportagem se chamou Com Medo dos Alunos. Uma outra que falava desta geração tida como hedonista, narcisista, né? Que só se preocupa com a beleza, né? A beleza exterior, né? Que se chamou Geração Vaidade, e uma quarta, né, que é muito interessante, que depois eu vou falar um pouquinho mais dela, né, que compôs um dossiê, né, que abordou o crime no Brasil, né, e a reportagem se chamava A Tribo dos Meninos Perdidos, e se referia aos jovens, né, que
tiveram na sua trajetória uma passagem naquela época FEBEM, hoje FASE, né? Ou medidas protetivas de cerceamento da liberdade, né? E que eles esclarecem que aqueles caras são violentos, não são desde o nascedouro, né? E aí abre-se a discussão de que é preciso se proteger dessa classe de sujeitos onde alguma coisa não anda bem, né? Foi uma pesquisa qualitativa, né? E a pesquisa qualitativa ela tem um grande mérito, né, de colocar o pesquisador no seu lugar e fazê-lo reconhecer que ele entra em campo com toda uma história dele e que essa questão da neutralidade ela não existe, né? Porque tu não te despe, eu não poderia me despir de 50 anos de vida e entrar no campo como se eu recém-nascesse. O que eu podia fazer era mergulhar no campo de corpo inteiro e me deixar tomar pela voragem das coisas que aconteciam ao meu redor, me deixando atravessar por tudo aquilo sem pré-julgamento e sem medo, né? De que, bom, e agora não cabe na minha capelinha? Bom, não cabe na capelinha, vamos ver o que vai fazer, né? E isso quem permite também é o recurso da cartografia, porque foi essencial para mim o trabalho cartográfico, né? Porque me permitiu percorrer territórios subjetivos que, de outra maneira, talvez eu não tivesse tido a oportunidade de entender a dimensão e capturar a riqueza de tudo aquilo. Quem foram, né, os meus sujeitos de pesquisa? Eu constituí meus grupos de pesquisa. Primeiro, eram grupo de pais, né? Eu fiz grupo com pais. Quando eu estava ainda bem formalizada, né? Que eu tinha assim, me preparava para ouvir, preparava protocolo, ia para. Né? Quando eu me dei conta compilava, gravava, degravava, fazia todo o protocolo. Quando eu me dei conta que, para além daquilo, tinha muitas outras coisas que eu tinha que olhar, né? Então, eu tinha como disparadores, fazia os grupos focais e usava como disparadores essas 3 reportagens. E tinha grupo de professores também, de escola pública e de escola particular, porque existe uma diferença, e isso eu vou mostrar lá nas conclusões, que as problemáticas que assolam tanto os professores da escola pública são os mesmos que assolam os professores da escola particular. A destinação que se dá e a forma como se lida com isso é que é diferente, né? Uhum. Eu fazia também o grupo com jovens, né? E aí com jovens eu fiz com jovens de nível socioeconômico correspondente ao nível socioeconômico dos pais, um bom nível socioeconômico, mas também fiz com pais que não eram pertencentes àquele mesmo segmento sociocultural, né? E econômico, e ouvi também jovens que eram de um determinado projeto, que foi uma das escutas mais bonitas, talvez, que eu tenha feito na minha trajetória do doutoramento, foi exatamente com estes pais, né, e com esses jovens. E aí vale uma coisa muito interessante que faz parte de um diário de borda meu. Tá lá no Diário da Borda, né? Já vou falando, vai misturar tudo. O Diário da Borda, quem faz uma cartografia acaba se deixando tomar visceralmente pelo que acontece. Eu me esparramei por aquela tese. Tu encontra a Miriam, eu acho, né? E da primeira à última página da tese, né? Porque quando eu me pus a escrever, porque não foi de imediato, né? Eu já tinha uma trajetória boa dentro do campo da cartografia, e aí eu já comecei a transitar com muito mais intimidade por tudo aquilo. E um dos diários da Borda foi justamente porque eu queria entrar numa escola de nível socioeconômico bastante favorecido, e eu fiquei mais ou menos uns 3 meses mandando, na época era e-mail, mandava e-mail, mas finalmente me deram uma resposta para mim aparecer lá na escola. E eu lá me fui, né? E quando eu disse que eu ia estudar a política de diabolização das juventudes, a pessoa que me recebeu, né, que era a orientadora educacional dessa escola, disse assim para mim: mas eu acho que tu tem que trocar o título dessa tese,
Porque só com esse título tu já vai assustar as pessoas. Ninguém vai querer falar contigo quando tu está discutindo política de diabolização das juventudes. E aí prosseguiu o nosso diálogo, né? E eu perguntei se eu poderia, né, falar com os jovens que eram estudantes daquela escola. E foi veementemente refutada a minha possibilidade, porque aqueles jovens, eles não poderiam perder tempo comigo, mesmo que fosse no turno de inverso, posto que eles tinham muitas coisas para fazer. E com aquela idade que eu estava selecionando, que juventude vai dos 15 aos 29 anos, muitos deles já estavam envolvidos com preparação para o ingresso na universidade, né? E não perderiam tempo, né, conversando comigo. E eu trago isso num diário de borda. O que isso suscitou em mim? Como é que eu me senti ali? E principalmente quando ela me diz assim, olha, mas tem uma possibilidade de escutar um grupo que a gente tem aqui, que é de um projeto. Se tu quiseres, vai lá. Ou seja, lá não tem problema que tu atrapalha. Né? Aqui tem. Né? Uhum. Deixa eu Isso. aproveitar, Miriam, e te perguntar. Normalmente, né, quando a gente vai fazer os registros do campo, tem várias formas de chamar isso, né? Uns chamam de diários, outros chamam de diário de campo, diários de bordo, né? Por que que na tua tese tu deu esse nome Diários da Borda? Porque, na verdade, esses não eram os registros das sessões que eu fazia para escuta dos sujeitos, né? Esses diários da borda, eles não têm nenhum compromisso com a escrita acadêmica. Era a Miriam pesquisadora, como é que aquilo que eu estava vendo me impactava. E um exemplo muito legal também, eu fui fazer uma pesquisa, fui fazer uma escuta de pais, né, numa comunidade aqui de Porto Alegre, considerada muito violenta e muito pobre, né? E aquilo foi acertado por conversas e diálogos que eu tive com as pessoas que poderiam me levar até lá, e foi marcado para eu ir às 6 horas da tarde. Eu acho que é interessante eu falar disso, Victor, porque isso diz como é que a cartografia opera, né? No pesquisador, não só no texto que a gente produz. E eu fui, né? E quando à medida que eu ia subindo, né, para chegar lá no morro onde eu tinha aqui, as pessoas começaram a olhar todas para dentro do meu carro para ver o que essa pessoa está fazendo aqui, porque era um carro diferente, com uma pessoa diferente. E aquilo foi me tomando assim de mas olha, eu sou um estranho no ninho aqui, né? E aí chego lá, faço a escuta, me preparo para começar tudo. Quando eu entrego o texto, né, que era A Tribo dos Meninos Perdidos, entrego o meu texto, do meu termo de consentimento livre esclarecido, e as pessoas pegam e empurram para o lado meu termo de consentimento livre esclarecido. Digo, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Sem termo de consentimento livre esclarecido. Eles leem, eu acompanho os movimentos deles concordando, discordando, enfim. E ligo o gravador para começar o grupo focal. E um dos membros do grupo diz assim, eu queria lhe pedir que a senhora desligasse o gravador. E eu desliguei o gravador. E ele disse para mim, eu sou um desses. Eu sou um dos meninos que compõem a tribo dos perdidos, né? Victor, eu me emociono ainda hoje, porque aquilo teve uma potência em cima de mim, né? Como é que a gente gesta um menino da tribo dos perdidos, né? Terminou o grupo. Quando terminou o grupo, ele olhou para mim e disse assim, doutora, daí eu virei doutora, a senhora pode nos dar seu papel? A gente vai assinar para a senhora. E quando eles assinaram aquilo, foi assim uma coisa muito forte para mim. Cheguei em casa, Victor, eu passei um dia inteiro, eu não conseguia, estava visceral aquilo, me tomou de uma forma, né? E eu resolvi escrever A Tribo dos Meninos Perdidos quando a pesquisadora que mora no bairro Auxiliadora sobe o Morro da Cruz. Né? Acho que foi o diário de borda mais intenso, né?
E depois que eu terminei de escrever aquilo, que foi quase uma psicografia, porque, né, o Diário da Borda não vinha pensado, o que eu vou escrever, ele vinha, né? E eu pude ter uma outra leitura, né, no meu entendimento, daquele grupo de jovens. Mira, enquanto tu toma uma água, que te recompõe um pouquinho, né? Eu quero dizer, dar boa noite para quem está entrando, para quem já entrou depois da nossa última fala aqui. Nós queremos dizer que nós vamos colocar, assim que essa live for ficar gravada aqui no Instagram, nós vamos colocar o link da tese da Miriam, para quem tiver interesse, né, em aprofundar a leitura, em conhecer mais detalhes, né, o que foi discutido ali. Nós vamos colocar o link da tese também, que está disponível no repositório da URGS, né? E também já quero aproveitar essa minha intervenção para a gente avançar, porque a gente está com o tempo avançando também, né? E aqui no Instagram o tempo ele corre contra a nossa vontade de ficar discutindo e aprofundando, né? Mas avançando um pouco no tempo, do que passou da tua tese até hoje, né, nesses 12 anos, muito provavelmente nós temos aí algumas mudanças nesse cenário, né, das políticas de linguagem, de diabolização das juventudes. Né? E aí, aproveitando já para a gente se encaminhar, né, para a segunda parte, digamos assim, da nossa live, né, te perguntar que mudança, se é que chegasse a perceber algumas a partir dos teus estudos, das suas leituras, da própria empiria, né, que mudanças tu vens vendo, né, daquele momento para cá, né, e aí também mais recentemente, um recorte temporal mais recente, é inegável a gente poder falar da questão da pandemia. Né? Como, né, essas juventudes foram, né, no teu entendimento, diabolizadas lá naquele momento da tese, no passar do tempo e até chegar na pandemia. Nesses 3 momentos, assim, o que tu vens, né, anotando, percebendo, enfim, em relação a esse tema, né, das políticas de diabolização das juventudes. Só para dar aqui, né, um retorno, temos aqui a Rosane Castilho, da Estadual de Goiás, foi a nossa primeira convidada das lives, prazer em ouvir vocês. A Amanda Feijó, grata por compartilhar conosco tudo sempre. Maurício Peron, de relato emocionante dessa passagem da tua pesquisa, Miriam. Thales Lima, essa live deveria estar passando na TV, muito necessário. Muito obrigado à nossa assistência, que muito carinhosa e gentilmente está fazendo constantes aqui. Não consigo acompanhar tudo, porque aqui vai subindo, né? Constantes intervenções aqui conosco. Mas te dou a palavra de novo, Miriam, para que tu coloque, né, esses 3 momentos, lá na tese, no passar do tempo e agora com a pandemia. Como tu vens percebendo essas modificações, se é que nas tuas leituras elas ocorreram, ou como elas ocorreram? Bom, eu acho que uma coisa importante, né? Quando eu fiz a tese, ainda nós não tínhamos o Estatuto das Juventudes, né? Isso é posterior, né? Então, naquele momento, nós tínhamos ainda uma PEC e havia muita discussão, foi muito difícil para aprovar o Estatuto das Juventudes e que trouxe para a situação do jovem uma outra condição, né? Porque se antes ele era visto como um problema, né? Ou como uma pessoa que em compasso de espera aguarda para que a gente possa finalmente ter direito à voz, o Estatuto e a Constituição de 88 também vão colocar esse jovem como sujeito de direitos, mas é a partir do Estatuto que isso é reconhecido, inclusive, para âmbitos maiores. Né? Então, as políticas que criaram-se com observatórios, com JUVE, né, fizeram avançar muitas situações que nós anteriormente víamos os jovens não desamparados, porque esse desamparado parece que alguém já vem tamponar a falta, né? Sem deixar exprimir, sem deixar expressar a falta. Mas começa uma mudança na forma como nós olhamos essas juventudes, coisa que nós estamos vivendo hoje, um retrocesso disso, né? Bom,
especificamente com relação à pandemia, eu escolhi 3 situações, né, que pegam a pandemia, mas que também pegam para além da pandemia, né? Foi depois da minha tese que forjou-se a expressão nem, né? Esse nem é uma forma desrespeitosa, arrogante e prepotente de se colocar acima do jovem, né? Numa tentativa de dizer quem é esse jovem que não está, neste momento, trabalhando e não está estudando, né? E, novamente, colocar sob o mesmo guarda-chuva, né, todos os jovens, sem olhar, por exemplo, né, que nós vamos ter muitas variáveis que vão interferir no fato de um jovem não estar trabalhando ou não estar estudando. Se a gente pegar, por exemplo, logo depois da pandemia, no primeiro trimestre de 2020, a taxa, né, de ocupação de jovens que estavam, mesmo que fossem em trabalhos precarizados, era da ordem de 48,6%, segundo o PNAD. Tá? Já os dados do Conjuve, a partir da pandemia, né, vão trazer uma situação completamente outra. 27% dos jovens pararam de trabalhar, né? 19% pararam de trabalhar porque pararam temporariamente. Por que esse temporário? Entre outras coisas, porque como nós estamos vivendo uma recessão muito grande e muitas pessoas estão perdendo seus empregos, às vezes o jovem era a única pessoa que estava trabalhando e que garantiria minimamente o sustento da sua família. Além disso, né, muitos desses jovens tiveram que assumir o cuidado com familiares que sobreviveram à Covid, mas que têm sequelas que demandam atendimento. Ou ainda, no caso das mulheres, que são mães que, como parou as escolinhas, as creches, as escolas infantis, fecharam. Tu não pode deixar uma criança de 2, 3 anos sozinha em casa se autogovernar, né? Então, esses pararam temporariamente de trabalhar. 6% foi demitido. E 2% desses 27%, né, viram os locais de trabalho que eles estavam afiliados serem fechados, né? Então, não é por um ato de vontade que o sujeito não está trabalhando, é toda uma conjuntura que cria uma dificuldade para ele se inserir no mercado de trabalho. Se a gente for pegar a questão escolar, né, muitos dos jovens pararam de estudar na pandemia porque não tinham acesso aos recursos tecnológicos que permitiriam eles acompanhar as aulas. Ou ainda, né, as normas de trabalho, onde eles estavam inscritos por precisar trabalhar, mexeram nos horários, eles perderam, né? Não acompanharam as aulas, perderam o fio da meada, digamos assim, e acabaram desistindo. O preço disso vai ser muito alto daqui a uns anos, né? Não vai ser muito tempo, né? Mas nós vamos pagar um preço muito alto por isso. Então, quando eu digo eles são nem, né? E é uma forma desrespeitosa, eu diabolizo também. Eu acho que isso é uma forma de diabolizar, porque eles estão sem trabalho, estão sem estudar, muitas vezes, por questões que estão para muito além deles. Questões sociais, questões culturais, questões econômicas, questões políticas, questões pedagógicas. E a gente não olha isso com rigor. A gente lê por cima, né? A outra questão, né, que eu acho que também é bem importante da gente trazer, é a forma como nós estamos olhando para os jovens e responsabilizando os jovens pelo fato de que eles são grandemente responsáveis pela contaminação das pessoas, porque eles se reúnem para festejar. Tá. Eles se reúnem para festejar, sim, certo? Socialidade é socializar. Os grupos de encontro dos jovens ajudam a constituição da subjetividade deles. São
extremamente importantes na escuta que eu fiz dos jovens, quando eu perguntava o que foi mais triste para você. Eu perdi o contato com meus amigos, eu estou perdendo. Eu aprendi conteúdos, mas eu perdi a possibilidade de me relacionar mais diretamente com o meu professor, perdi a oportunidade de me relacionar mais diretamente com o meu colega. Bom, para se reunir para a festa, eles são propagadores do vírus. Mas e quando eles pegam um trem lotado ou um ônibus lotado para ir para os trabalhos? Aí eles não são potencialmente capazes não só de se contaminar, mas de transmitir o vírus que eles adquirem? É uma política, é um discurso extremamente incongruente, né? Que de novo toma o jovem como responsável por uma crise que nós não estamos sabendo muito bem como é que nós vamos administrar. E por fim, né, acho que não poderia deixar de pegar a escola, né? E o que me leva a pegar a escola assim, é o índice do Enem, da inscrição no Enem, foi o mais baixo nos últimos 14 anos. Desde 2009 não se tinha um índice, não, é menos, um índice tão baixo, né? Há 12 anos. E ouvindo, né, os jovens sobre as razões pelas quais eles não se inscreveram, o que eles vão trazer. Uma das questões é que muitos dos jovens adotaram uma técnica de inscrever-se para fazer o Enem como treino, né? Eles têm, inclusive, uma palavra para dizer dessa condição deles, que eles mesmos, treineiros. Né? E o ano passado, muitos dos que se inscreveram, né, que eram pertencentes a segmentos socioeconômicos culturais menos favorecidos, por N razões não conseguiram comparecer à prova. Esse ano, e teriam direito à isenção na inscrição. Direito à isenção. O ano passado foram isentos do pagamento da taxa. Esse ano, como eles não puderam comparecer o ano passado, eles foram penalizados. E aí eles não gozaram da isenção. E aí um guri disse para mim assim, R$85 faz muita diferença para a gente comer. Né? Óbvio, e houve tentativa de reverter esta decisão de não conferir a isenção, né? Mas, infelizmente, não obtivemos êxito. E essa fala desse menino que me diz, olha, R$85 vai fazer diferença no nosso orçamento para nós comermos. E diz assim, olha, sabe, Miriam, cheguei à conclusão, a universidade não é para mim mesmo. Então, toda uma política que nós tivemos, Victor, de fazer chegar aos mais distintos, aos mais distantes recônditos deste país, né? A universidade. Que pensamos formas distintas de ingresso, que trabalhamos para que eles permanecessem na universidade. Né? Tu vê um jovem de 19 anos de dizer, cheguei à conclusão, a universidade não é para mim, Miriam. Eu vou continuar trabalhando. E aí eu escuto 2 jovens de nível socioeconômico muito favorecidos. Né? E um deles me diz assim, eu vou te dizer, eu aprendi, mas eu perdi. Eu não aprendi o que eu poderia aprender se eu tivesse junto com o meu professor. Porque quando o professor está junto, a gente tem uma proximidade e a presença dele se preocupando conosco, mas conosco, não só com o que ele está dando ali de aula, conosco. Né? Eu gostei da expressão dando aula, mas ela não é minha, dele. Né? A gente faz aulas. Eu perdi isso, Miriam. Isso eu não vou recuperar. Né? E aí eu vejo, por exemplo, um professor que diz para mim assim, olha, eu sei quem está prestando atenção só de olhar pela câmera. Ele disse assim para mim, eu quero desenvolver essa habilidade, Miriam. Será que eu consigo? Né? E aí outra guria que sabidamente é muito aplicada, até porque tem um projeto de futuro muito bem estabelecido para ela, estuda, vai além, pesquisa, investiga as coisas que interessam, lê muito. Ela, muito tímida, estava bem silenciosa durante as aulas, né?
E um dia ela não compreendeu alguma coisa que a professora havia explicado e ela levanta a mão, pede para que a professora explique. E a professora, antes de responder a ela, diz assim: ainda bem, fulana, que tu resolveste te interessar pela aula. Então, a política de diabolização das juventudes é exatamente isso. Ela não se preocupa em ouvir, ela se arvora a afirmar. Então, ela está aí. Ela está aí. E ela está focada, como lá atrás ela estava, muito no campo da moral. Nas faltas que eu imputo ao jovem, né, pela minha impossibilidade de conviver com essas novas formas de ser jovem. Eu choro o jovem que eu fui, né, porque não encontro no jovem de 2021 aquele mesmo jovem. E isso, né, para mim é muito triste, Victor, muito triste, porque nós estamos perdendo, né, de sentar, e eu me lembro agora, trouxe à mente aquele nosso encontro programado pelo Facebook, né, lá no, e que nós fomos, eu vestida de preto, tu vestida de preto, porque era um encontro emo, na expectativa que ninguém ia notar que eu estava lá e que eu não era emo, né, imagina, e que nós sentamos no chão para conversar com aqueles guris. E quando nós sentamos no chão, Victor, o mundo se abre, porque nós nos colocamos no mesmo plano deles. No mesmo lugar. Sabendo que nós somos diferentes, mas que eles podem muito nos ensinar. É isso. Acho que a fala da Miriam ela é muito potente, né? Tem vários elementos aqui que a gente poderia retomar e aprofundar. Infelizmente o tempo corre contra a gente aqui no Instagram, né? Mas assim, tem algumas questões que é importante a gente pontuar, né? Elementos, por exemplo, que nós já sabíamos através das pesquisas da literatura acadêmica de estudos com as juventudes, né? Por exemplo, a potencialidade e a necessidade da comunicação por meios digitais, mas ao mesmo tempo a urgente necessidade da presencialidade para os contatos dos jovens na coletividade, né? Então, quando a gente vê, né, que os jovens, sim, eles têm obviamente uma maior facilidade, já são alfabetizados digitalmente, né? Todo esse discurso desde que nascem, as crianças já vão sabendo, né, mexer no touch screen, toda essa história, né? Mas são jovens que necessariamente precisam do contato presencial para exercerem, né, esse munus da coletividade, porque estar junto não é apenas estar num grupo de WhatsApp ou numa comunidade de Facebook. Né? Estar junto é estar presente presencialmente. E aí, quando a gente vê um país rasgado, né, historicamente por desigualdades sociais, a gente diaboliza o jovem que vai para a festa e que é o dispersador do vírus, mas não se dá o olhar para os jovens que estão abatrolhados nos metrôs de São Paulo, do Rio de Janeiro, nas linhas de ônibus das grandes capitais, das cidades médias do Brasil, né? E esses jovens que são os contaminados e não os contaminantes, a gente não olha. Não olha. Né? Uhum. Isso aí é muito potente, né? Porque as formas de diabolização das juventudes, né, vão adquirindo, né, vão entrando nos meandros das nossas linguagens, dos nossos pensares ao longo do tempo, né, e chegam hoje nesse evento que a gente vem colocando aqui por vários exemplos, que é a pandemia. Uhum. Né? Uhum. Então, nós estamos já chegando basicamente, né, no final. Eu quero pedir para tu fazer as tuas considerações finais. Mais uma vez, Miriam, te agradecendo a tua generosidade em compartilhar um pouco da tua história, do teu coração aqui conosco nessa noite. Eu acho que uma coisa importante de quem pesquisa a juventude, né, é que a gente aprende muito com eles, né? E a gente vai também se revitalizando como ser humano, né?
E para mim é uma coisa, aquilo que eu dizia no início, né? Conviver com o outro me faz aprender, me faz viver, me faz crescer. Então, quando eu terminei a minha tese, né, eu tinha algumas questões claras para mim, né? Quer dizer, nós vivemos um país com extrema desigualdade social e nós ainda insistimos em narrar o jovem como se eu tivesse um único jovem, né? Mas às vezes a gente tem que cuidar das armadilhas da linguagem, porque nós colocamos agora os S, né? Que teoricamente faria toda a diferença, porque agora nós falamos juventudes. Miri, Só, temos 20 segundos só para que terminar a nossa live. esse S também tem diferença. Eu agradeço muito o convite, né? Eu me senti extremamente feliz conversando com vocês e agradeço do fundo do meu coração, porque eu estava com muita preocupação como é que ia ser, porque você sabe que eu sou meio tímida para essas coisas.